Temperos de cinema. Nesse mês de outubro, o Temperos de Cinema está um pouco diferente. Nós faremos uma homenagem para o Movie com Arte, né? Então, como que vai ser essa homenagem? Na realidade, a gente está fazendo essa homenagem porque o Movie com Arte está completando 13 anos. Ele estaria completando 15, porque a gente iniciou em 2007. Mas como nós paramos 2 anos com a pandemia, então, que ele está mesmo na ativa, são 13 anos. Como que vai ser essa homenagem? Nós vamos, nesse mês aqui, selecionar alguns especialistas em gastronomia para sugerirem receitas e comentar sobre a culinária do país de origem dos filmes que estão sendo exibidos. Nesse primeiro, eu vou comentar o filme Encontros, que foi o filme exibido nesse final de semana, e como é um filme coreano, eu convidei o Dr. Rui Otanari, que vai comentar um pouquinho da culinária coreana e vai sugerir uma receita para nós. O Rui é médico de profissão, mas também um cozinheiro de mão cheia, porque ele não gosta que eu diga que ele é chefe, né? Quando ele está nas horas vagas. E, além disso, ele é o meu grande parceiro no Movie com Arte desde o início, em 2007. Rui, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema especial Movie com Arte. Tudo bem? Tudo. É um prazer receber você aqui para falar, inclusive, de filmes do Movie com Arte, né? O filme que eu vou comentar, ele foi exibido nesse final de semana, como eu disse. Ele se chama Encontros, né? Ele é do diretor Hang Song-soo e que também assina o roteiro. Esse diretor, ele é assim conhecido por filmes que falam, que abordam temas do relacionamento humano, né? Ele tem vários filmes, mas dois assim muito conhecidos é O Dia Depois, A Câmara de Claire, que são outros filmes dele. E Encontros é um filme assim, ele é separado por três histórias que parecem diferentes, mas com o mesmo personagem, que é o personagem principal. No filme, a gente não percebe a cronologia das histórias, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Você começa a perceber depois com a história, mas não tem nada muito claro, né? Numa das histórias, ele vai no consultório do pai dele, que é médico, que está atendendo um ator conhecido. Na outra, ele vai para a Alemanha encontrar a namorada dele que vai estudar lá. E na terceira, ele está com um amigo e vai encontrar a mãe que está num hotel, numa praia, almoçando com um amigo também, que é um ator. Mas, assim, ele aborda o relacionamento humano, ele aborda algumas questões, algumas conversas importantes são iniciadas, mas ele não é aquele filme que traz uma conclusão e resolve as questões. Ele deixa um pouco no ar. Então, eu costumo dizer que não é um filme fácil, porque a gente brinca até que é filme para iniciados. O que que é? Aquela pessoa que é cinéfilo, que vai e gosta de sair do cinema refletindo, porque ele não traz respostas assim fáceis. Ele tem uma fotografia lindíssima em branco e preto, e você sai com bastante coisas para refletir sobre ali. Ele tem uma cena de um abraço no inverno que é muito forte, muito icônica, né? Então, ele faz você pensar sobre as relações humanas. Rui, antes da gente entrar para falar de gastronomia, como eu sei que você gosta muito de cinema, eu gostaria de saber um pouco da sua visão, porque ultimamente a gente tem recebido muito conteúdo coreano, principalmente pelo streaming, né? E isso está indo para o cinema também. Então, eu gostaria de saber um pouco a sua visão, o seu olhar sobre o conteúdo, o cinema coreano, as séries coreanas. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a cultura coreana, sobre o que foi a Coreia, né? O que é a Coreia. É um pequeno país lá no extremo oriente
em que nós tivemos, né, o Brasil, nós tivemos a primeira grande imigração, que foi a corrente japonesa, tá? Então, eles já estão, assim, muito mais frequentes, mais comuns, nós, brasileiros, eu sou descendente de japonês, mas sou brasileiro, tá? Mas desde a época de início do século XX, nós já tivemos um contato muito grande com a cultura japonesa. A seguir, nos anos 60, que começamos a ter uma grande migração dos chineses, depois da Revolução Comunista, aqueles que não aceitavam, né, o regime comunista, vieram para cá, tá, para o Brasil, e tá, depois, muito mais tarde, por volta dos final dos anos 70, 80, é que nós tivemos o início de uma imigração de coreanos. E como foi uma imigração mais recente, um número de coreanos que vieram para cá muito pequeno, eles se isolavam nas comunidades deles. Então, o Brasil não tinha muito contato com os coreanos, com essa cultura coreana. Eu lembro que, né, a maioria da população começou a ter contato com a cultura coreana primeiro com aquelas boy bands, né? O K-pop, que foram os adolescentes que começaram a curtir quando a internet se disseminou, eles começaram a curtir a música, a batida dessa música e principalmente a coreografia. Então, começou com os adolescentes, aí nós tivemos a invasão dos carros coreanos aqui, tá? Kia, Hyundai, que veio da Coreia, que começou a vir para cá, tá? Então, popularizou um pouco mais, tá, a Coreia, e aí, tá, com isso a gente começou a ter um interesse maior, tá, um contato maior com a Coreia, com a cultura, com as artes coreanas, tá? E eu acho assim, para o grande público, tá, o grande marco foi a indicação do filme Parasita, há 2, 3 anos atrás, e inclusive ganhou o Oscar, foi o primeiro filme Sim. estrangeiro que ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor diretor. Então, isso levou ao interesse muito grande do público em geral do que era o cinema coreano. E, por causa da pandemia, também nós tivemos uma popularização, um uso muito maior do streaming e acesso muito mais fácil às séries coreanas e os filmes coreanos, né? Basicamente, para quem conhece um pouco, né, a cultura japonesa, a cultura chinesa, tá? As artes, o cinema japonês, chinês, a cultura coreana tem muito, tá, do Japão e da China. E isso é explicado por quê? Desde a Idade Média, a Coreia era o menor país do Extremo Oriente, militarmente era o mais frágil, então ele sofreu sucessivas invasões, tanto da China como do Japão, tá? Principalmente do Japão. Isso vai se refletir tanto na cultura, como na religião, como na sociedade coreana como um todo. É um misto de China e Japão, tá? Principalmente a China antes da Revolução Comunista, né? Então, isso se reflete na série, se reflete no filme, nos filmes, tá? Se reflete nas artes como em geral e também na culinária, tá? Então, a gente tem, tá, na história da culinária coreana, nos primórdios da antiguidade, era uma culinária basicamente à base de legumes, verduras cultivadas na própria terra e pesca, tá? Alguma caça e principalmente pesca. Conforme ele foi sendo invadido pelos japoneses, pelos chineses, houve uma assimilação também da culinária, mas assim não foi tão conflitante, porque tanto o Japão como a China também, a culinária sempre foi baseada em legumes, verduras, pesca, tá? E um pouco de caça. E no século XVI, tá? Que nós tivemos, tá? A chegada da pimenta, tanto na China como na Coreia. Então, basicamente, isso que diferencia a culinária japonesa da culinária chinesa e da coreana. A Coreia e a China usam muito mais pimenta do que a japonesa, porque no Japão houve um contato menor, a chegada mais tardia da pimenta. Então, não houve essa disseminação.
Aí nós tivemos também depois a Guerra do Vietnã, a Primeira Guerra da Coreia, tá? Depois do Vietnã, que houve também a assimilação da cultura americana dentro da Coreia. Aí a gente começa a ter também na culinária algumas características da culinária americana, um pouco mais de mel na alimentação, um pouco mais de o agridoce, tá? Que lembra o ketchup, que lembra aqueles molhos americanos, que além de ter na culinária chinesa, ela foi exacerbada na culinária americana por causa desculpa, na culinária coreana, por causa da invasão americana no período da Guerra da Coreia. E também, né, com o passar dos anos, né, a introdução de carne bovina e principalmente porco também, por causa dessas invasões que a Coreia teve de outros povos. Então, é uma culinária bem picante, bem marcada com muito tempero, principalmente picante, tá? Principalmente pimenta, tá? A gente tem alguma coisa de agridoce e uso de muita carne, mas a carne tipo churrasco, tá? Fatias finas que vão para o fogo, tá? Vão para a brasa, e isso foi assimilado muito da cultura americana. Nossa, que legal. A minha próxima pergunta era essa mesmo, né? Que você falasse um pouco da culinária coreana, mas você já entrou com essa parte histórica muito interessante, né? Porque eu que gosto de comida asiática, de uma maneira geral, eu gosto de comida japonesa, né? Gosto da comida coreana, e é realmente o que marca mesmo a diferença o condimento, né? Porque a comida japonesa ela é muito mais suave, ela não é condimentada, né? Quer dizer, tem outras coisas que marcam, mas isso é uma coisa muito forte mesmo, né? Na comida coreana Sim. e na japonesa, né? A culinária japonesa sempre procura aquele equilíbrio, o umami, né? Aquela coisa assim, de um quinto elemento que não tem um sabor específico, mas traz um equilíbrio em todos os componentes, nem muito salgado, nem muito doce, nem muito azedo, nem muito apimentado, e aí é uma comida muito mais suave, mais equilibrada. A chinesa e a coreana, não, eles são muito mais picantes, usam muito mais temperos mais fortes, em dosagem maiores, então é uma coisa assim, bem power mesmo, bem picante. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, tá? Cada um tem o seu lugar, tem seu estilo, e eu O adoro as três. momento também, né? O seu momento, Sim. o momento que você quer. Bom, Uhum. então, qual receita que você escolheu para nós, então, da culinária coreana, já que você deu essa aula aí sobre a culinária coreana, né? Eu É claro, a vou. gente não vai mostrar você fazendo, mas assim, a gente quer que você dê as dicas, os ingredientes, como que escolhe, os segredos, né? Para que a gente, porque depois, para quem lê a receita que tiver no blog, já saber como fazer. Eu vou deixar para vocês, tá? Uma receita do kimchi, que é um prato muito popular, talvez seja a mais popular da Coreia, mas é o mais popular, tá? Aqui no Brasil da culinária coreana. Ela é utilizada como entrada tanto em restaurantes chineses, como japoneses, como coreanos, que é uma conserva, basicamente é uma conserva de acelga com bastante pimenta, tá? Vai assim, tá? É muito legal porque é basicamente verduras e legumes, tá? Um caldo de peixe, conhecido namplá, e pimenta, tá? Aí nós vamos deixar por escrito para vocês, tá? Eu mando para você deixar no blog, que fica muito mais fácil seguir o passo a passo. E é bom que vai, como conserva, pode durar meses. Então, você pode fazer bastante, deixar lá no pote, na geladeira, que você pode usar essa conserva, o kimchi, durante meses. Ah, então ela só vai legumes e esse caldo, não vai nenhuma Esse caldo proteína. pode ser colocado, tá? Mas não é o tradicional, tá? É uma coisa Ah, bem popular, barata, que se usa muito lá na Coreia, com o acompanhamento de algum prato, mas é bem barato. Mas se você quiser colocar um fruto do mar, um camarão previamente cozido, uma lula previamente cozida, um polvo, acho que fica bem também, tá? Mas aí o prazo de validade caiu um pouco.
Tá. E aí você, essa conserva, assim, você normalmente você sugeria que acompanhasse o quê, por exemplo? Pode acompanhar qualquer prato, tá? Desde a entrada com arroz, com uma carne grelhada, um churrasco tipo coreano, tá? Um frango assado, um frango grelhado, pode ser, tá? O frango assado nosso, aquele frango de padaria, né? Da TV de cachorro também com arroz, mas aquele kimchi vai bem. É uma salada, verduras e legumes, tá? Que são mantidos em conserva bem picante, então acompanha muito bem qualquer tipo de prato. Ah, que gostoso. É uma coisa prática e dá para ter em casa, né? Até para incrementar um pouquinho o almoço do dia a dia. Sabe aquele picles de pepino que na culinária americana acompanha todo mundo, Tá. acompanha todos os pratos? O kimchi é o equivalente A na Coreia. culinária coreana. O Ah, sunomono, que é aquela conserva de pepino um pouco mais equilibrada, mais ácida, mas sem pimenta, do japonês, que acompanha qualquer tipo de refeição, é o kimchi da Coreia também. Então, ele acompanha ah, qualquer tipo de prato, tá? De qualquer culinária, pode ser comentada, pode ser degustada junto com um prato principal, né? Que na culinária asiática a gente não tem muito, tem entrada, prato principal e sobremesa. Fora a sobremesa, todos os pratos, seja na culinária japonesa, seja na culinária chinesa ou na coreana, eles são servidos juntos. Aí você vai comendo um pouco de interessante. cada, É, tá? Não tem interessante. essa coisa da culinária Aquela sequência que tem ocidental. na francesa, Isso. né? Uhum. Que interessante. Bom, a receita está no blog, né? Está no portal JJ, então tem lá todos o passo a passo para a gente fazer um quinchi caprichado, tá bom, Rui? Bom, Rui, agora a gente vai fazer uma enquete aqui, porque a gente gosta de fazer uma enquete para as pessoas conhecerem melhor os nossos convidados. Eu quero, já que nós estamos falando de cinema também, eu quero que você me fale um filme que você não recomenda para que ninguém assista. Um filme que não recomendo, difícil de dizer. Assim, eu sou um cinéfilo, assisto qualquer tipo de filme, desde sempre, desde antes de te conhecer, antes de conhecer o tempero de cinema, antes dos perrengues, né, do Movie com Arte, já assistia desde a minha adolescência, tá? Na minha infância assistia filme japonês. Na adolescência, época de colegial, a época de cursinho, comecei a sair um pouco dessa bolha, frequentava os cinemas da Paulista, Belas Artes, então assistia alguns filmes, vários filmes, né, chamados de arte na época, e foi, né, acompanhando cinema, acompanhando TV, assisti todos os tipos de filme. E todos os filmes têm, como todos os pratos na culinária, têm os seus adeptos. Então, eu falo assim, não recomendo nada. Eu acho que tem que experimentar de tudo, tá? Desde qualquer tipo, filme de ação, blockbuster, cinema alternativo, sabe? Dramas, comédias românticas, melodramas. O que eu realmente falo assim, que eu assisti vários filmes e que detestei, e aí eu não recomendaria, são os últimos filmes do Bruce Willis. Ah, Gostei muito da época, sabe, da Gato Rato, da série, que ele apareceu muito bem, depois foi para Duro de Matar, depois foi para Império do Sol, não, como que é? Lágrimas de Sol, que foi um drama de guerra, que ele estava muito bem, adorei esse filme, mas ultimamente, nos últimos 5, 10 anos, ele fez uns filmes tão ruins, que esses não vale a pena assistir. O resto tem que assistir mesmo, tá? Acho que aí cada um vai ter o seu critério. é interessante. Ele meio que perdeu, assim, parece que ele meio que perdeu o critério, está fazendo qualquer coisa, né? Então, eu entendo. E no tempero, tem algum tempero assim que você não recomenda? Eu sei que você é do tipo que acha que tem que experimentar tudo, mas experimentar não quer dizer depois continuar comendo. Então, tem algum tempero, alguma coisa na culinária que você não recomenda? Hum, olha, assim,
qualquer tempero que seja bem dosada, que seja colocado na comida certa, numa dosagem correta, eu acho que não tem nenhuma contraindicação. Tá? Já cozinhei, já usei diversos temperos, muitos temperos, misturas de vários temperos, um só, não tenho assim nenhuma contraindicação. A única coisa que eu não gosto de usar muito quando eu cozinho realmente é cravo e canela. Apesar da Gabriela, cravo e canela, mas eu não gosto de usar muitos, tá? Tem que ser uma coisa muito, muito bem dosada para, eu acho, para ter um equilíbrio legal. Já não uso tanto assim. Legal a dica. No Desculpa. cinema, você... Fátima, Oi. Fátima, um pouquinho só. Cravo e canela em comidas salgadas, em comidas quentes, tá? Não Ah, quente tá também, bom. que vai bem, tá Ah, bom? bom. É, tem que deixar claro, né? E no cinema, você... Eu já sei a resposta, mas eu quero que todo mundo saiba. Você prefere o stream ou a tela grande? A tela grande sempre, né? É. Tá? Aquelas imagens que vão te dar a noção de profundidade, a noção de realidade, tá? Muito mais impactante do que no streaming. Por melhor que seja a TV, por melhor que seja o home theater que você tem em casa, não se compara a sensação de você estar numa tela grande, com um sistema de som surround, tá? Todo o ritual de você se arrumar, pegar o carro, chegar no cinema, passar na bomboniere, uma pipoca, um refri, sentar no escurinho do cinema, não tem igual. É, é uma experiência, porque a sua atenção está tudo voltada para aquilo, né? É diferente em casa, por mais confortável que você esteja, você para alguma coisa. Uhum. É, eu sou suspeita para falar, mas eu também. E nos temperos, você prefere doces ou salgados? Salgado. Não sou muito de comer doce, não gosto, né, de fazer doce. Mas eu ouvi falar que você arrasa na sobremesa, hein? Dizem, não gosto, mas todas as sobremesas que eu resolvi fazer, a maior parte, eu sei que é lógico que algumas deram errado, mas fiz poucas vezes, né, sobremesa, as pessoas gostam, apesar de eu não ser a minha comida favorita, tanto para comer como para fazer. E para harmonizar, vinho ou cerveja? Vinho. Sou muito mais vinho, já tomei muita cerveja na vida. O pessoal vai achar que eu sou bêbado, não. Eu já tomei cerveja, um período na cerveja, não conhecia muito vinho, e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo contato, a gente se abre para novas experiências. Agora sou vinho, muito mais vinho para harmonizar com comida do que cerveja. Cerveja são ocasiões especiais, mas no churrasco, sabe? Num happy hour, talvez a cerveja caia bem, né? Com um petisquinho aqui, outro lá, mas com comida sempre vinho. Bom, para terminar, eu queria que você deixasse uma sugestão para nós de uma mistura de temperos de cinema. Hoje a gente falou da cozinha coreana, do filme coreano, mas assim, como você é uma pessoa que gosta muito de cinema e que também gosta de cozinhar, você já assistiu muito filme, eu sei que você já fez algumas experiências aí baseadas em filmes, então eu queria que você deixasse uma sugestão para a gente. Fosse assim, sugestão para filme, para acompanhar um filme no cinema, pipoca sem dúvida nenhuma, sempre pipoca, tá? Tem gente, não sei quem que é, né, que adora pipoca com espumante, tá? Andar assim numa sala de cinema, então, melhor ainda, tá? Eu estou numa fase de resgate das minhas origens, então sempre uma comida japonesa quente. Eu acho que vocês têm que, assim, o público em geral, comida japonesa não se limita a sushi, sashimi. Nós temos muito mais coisas, né? Muito mais comidas mais elaboradas, com temperos, com temperaturas diferentes, com sabores diferentes. É a comida quente, tá? Desde um lamen, desde um udon, sukiyaki, nós temos o teppanyaki, tem uma série de comidas que vocês têm que experimentar. Vocês vão adorar. Ah, então. E com muitos filmes japoneses também, que tem muita coisa boa por Também, aí, né? também.
Sem dúvida. Rui, muito obrigada por esse bate-papo gostoso. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí já estão querendo fazer o que como eu disse, nesse mês a gente está fazendo uma homenagem do Move com Arte. Então, na próxima semana, no final de semana, nós vamos exibir o filme da Bethânia, Maria, Ninguém Sabe Quem Eu Sou. E a gente vai ter a presença aqui de um chefe de cozinha, o Jorge da Hora, que é um baiano, que vai falar sobre a cozinha baiana e vai dar uma receita escolhida por ele, que é uma surpresa. Na próxima semana, então, aguarde aí que nós vamos sair da Coreia e vamos para a Bahia, né? E agora, para quem quiser rever esse programa, a gente está no podcast, a gente está no YouTube, está no portal JJ, e acompanhe esse mês que a gente vai ter uma verdadeira viagem aqui na culinária internacional, baseada nos filmes do Movie Com Art. Tá? Mais uma vez, muito obrigada, Rui. Foi um prazer falar com você sobre cinema e sobre a culinária coreana. Tchau, tchau. Um beijão para vocês, tá? Aproveitem, tá? O cinema, aproveitem culinária. E eu quis trazer o kimchi porque é uma comida extremamente barata e muito fácil para vocês fazerem e continuarem comendo isso durante várias semanas, porque ele se conserva muito tempo. Obrigada. Pronto? Espera aí que eu preciso parar de gravar aqui. Um minutinho. Eu vou ter